Ela começou a trabalhar muito jovem, na feira, depois atendente de loja, banca de jornal, supermercado, aeroporto, até que conseguiu emprego no Centro de Solidariedade do Trabalhador em Guarulhos, com intermediação de mão de obra, atendendo pessoas à procura de emprego. É formada em Administração de Recursos Humanos e pós-graduada em Gestão Pública na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O Arena Livre tem o prazer em receber Marinalva Cruz, supervisora do PADEF, o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. O programa foi criado em 1995 com o objetivo de ajudar pessoas com deficiência a conseguirem uma colocação no mercado de trabalho. Conosco nesta arena, a deputada Célia Leão, do PSDB, e o deputado Marco Aurélio, do PT. Muito bem-vinda, deputada. Muito bem-vindo, deputado. Bem-vinda, Marinalva. Vamos falar do PADEF, conhecer um pouco o desafio e as metas ambiciosas. Ano passado foram 913 pessoas colocadas no mercado de trabalho, pessoas com deficiência. Eu queria que você falasse como é possível ampliar o leque, criar novas vagas, expandir, dar qualidade de vida, cidadania, um emprego, autoestima para esse trabalhador com deficiência. Muito bem-vinda. Obrigada. Para que se aumente esse número de pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho, vagas a gente já tem como conseguir em função da legislação, mas existe uma dificuldade muito grande que é se conscientizar a sociedade de uma forma geral, que é eliminar as barreiras atitudinais e, claro, as barreiras arquitetônicas. Não há como ampliar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho se não existir a acessibilidade. Então, se não for promovida a acessibilidade, o direito de ir e vir com autonomia, para que a gente garanta para todo e qualquer cidadão a inclusão no trabalho, a lei de cota acaba não sendo tão importante para muita gente. Você não falou de barreiras culturais, ainda existe preconceito? Parece que as pessoas que têm na família ou um amigo próximo são mais propensos a observar com carinho a causa desse trabalhador deficiente. Parece que não é o caso. Muitos simplesmente procuram cumprir cotas. Eu queria que você falasse dessa barreira cultural. As barreiras culturais, nós chamamos de atitudinais, enfim, é uma grande dificuldade, sim, com certeza. Mudar a cultura de uma nação, isso não vai acontecer da noite para o dia. Por isso que o nosso objetivo, o objetivo do PADEF este ano, é trabalhar fortemente a conscientização do empresário. Sim. É mostrar para ele que o cidadão com deficiência, ele é um ser humano antes de qualquer coisa. E quando se contrata um profissional com deficiência, não é a deficiência que está sendo contratada, é uma pessoa que vai produzir, mas que para que ela possa produzir é necessário que se dê condições. Sim. E é importante que a sociedade enxergue esse cidadão como um ser humano, não pelo que ele não pode fazer, porque muitas vezes as pessoas olham uma pessoa com deficiência, um exemplo, olha para uma pessoa que tem uma deficiência física e que está na condição de cadeirante. Só enxerga o que ele não pode andar. E tem tantas outras coisas, aliás, ele pode fazer todas as outras, a única coisa que ele não pode fazer é andar. Então, por que não olhar para as potencialidades, para as competências, para as habilidades? Então, essa é a maior de todas as barreiras, porque a acessibilidade a gente consegue quebrar essa barreira investindo. Com um pouco de investimento é possível. Agora, a atitude... Sim. Deputada Célia Leão. Alegria estar novamente aqui no nosso Arena Livre, com a TV Assembleia, com os nossos telespectadores, amigos e amigas, e com essa mesa seleta aqui, a começar da nossa querida Marinalva, que já fez aqui a introdução do programa, uma mulher que fez a diferença na vida dela e também na sociedade. Uma alegria, Jorge Machado, tê-lo novamente aqui como âncora desse programa e a gente poder ser convidada pela direção. E com o nosso aqui deputado Marco Aurélio, que tem um trabalho diferenciado, um homem sensível, uma pessoa sensata e que tem ajudado muito nessa questão das pessoas com deficiência. Eu queria, aqui na abertura do programa, no começo do programa, dizer primeiro que a questão da pessoa com deficiência ela é supra tudo, supra ideológica, supra partidária, supra tudo, porque não pode ter partido político cuidando da questão da pessoa com deficiência. E se tiver, tem que acabar. Por quê? Porque nós temos hoje no Brasil 45 milhões de pessoas com deficiência, somado mobilidade reduzida e as próprias pessoas com deficiência, são 24% só de pessoas com deficiência, 24,9%, e são quase 45% se somar a mobilidade reduzida. É um número muito grande, é um quarto da população brasileira, significa dizer que cada família, de alguma forma,
direto ou indiretamente passa por uma criança, jovem, idoso, branco, negro, rico, pobre, que estudou, não estudou, que tem algum tipo de deficiência. Bom, se o número fosse 10% disso, já tinha que ter inclusão. Sendo todo esse, tem que ter, de fato, a visão. E lembrar que, já dizia minha avó, na brincadeira, que trabalho não enriquece, mas trabalho enobrece, em todos os sentidos. Então, a pessoa com deficiência também tem que estar no mercado de trabalho, até porque ela é consumidora, ela também gasta e certamente ela também pode produzir. Cada um na sua limitação, cada um com a sua dificuldade. Até, entre aspas, os normais têm as suas. Para isso precisa organizar a sociedade, para isso precisa dar acessibilidade para essa mesma sociedade. Então, nós estamos aqui exatamente para falar de um tema que interessa a todos, sem exceção. Antes falávamos de uma letra que pode fazer toda a diferença, e eu queria até que a senhora fizesse a sua pergunta a Marinalva, a questão do deficiência e eficiência, deputada. Marinalva, na verdade, você como coordenadora de um programa que hoje o governo de São Paulo faz para incluir dezenas, centenas, milhares de pessoas, não é? Numa avaliação muito rápida, mesmo tendo cotas, mesmo sendo obrigado por lei, a lei já tem 21 anos. Por que ainda as nossas empresas, indústrias, comércio, ainda tem aquela dificuldade de contratar uma pessoa, e na sua abertura você disse, primeiro é a pessoa, depois ela tem a deficiência, seja qual for. Qual é a maior dificuldade de alguém quando vai contratar uma pessoa com deficiência, na sua visão? Ainda é o desconhecimento. As empresas conhecem muito pouco da pessoa com deficiência, né? Então, acaba buscando por aquelas situações que elas acham que vai ser o mais natural possível a integração, né? Então, pessoas com um determinado tipo de deficiência, né, que requer uma adaptação no ambiente de trabalho, muitas vezes acaba sendo excluída desse processo. Então, falta informação, falta orientação, falta convivência dentro das organizações. Essa ainda é uma grande dificuldade. E essa falta de informação a gente poderia tentar ou suprir de que maneira? Não é? Televisão, rádio, com as próprias empresas, palestras, governos federal, estaduais, municipais. Como fazer para que essa informação chegue até essa sociedade que precisa estar, além de ser obrigada, mas independente da obrigação, precisa estar chamando essas pessoas também para trabalhar? Eu acho que de tudo isso é válido. Campanhas são extremamente importantes porque serve não só para a empresa, mas para a sociedade de uma forma geral. Então, ter informação que chegue em qualquer ambiente, em qualquer residência, independente do local onde essa pessoa está, é extremamente importante. As palestras, elas também ajudam, né? O PADEF, ele já faz isso hoje em todo o estado de São Paulo, então raramente tem uma semana que a gente não esteja em 1, 2, 3 ou 4, às vezes até mais empresas, falando do tema, falando de como recrutar, de como contratar, de avaliar as potencialidades, né? E a deficiência, claro, não vai ser esquecida, não pode, não deve, mas que isso seja um segundo momento do processo de avaliação, para identificar quais as adaptações necessárias, e não que isso seja um critério para eliminar ou não alguém de um processo seletivo. Então, isso a gente já faz, acho que o governo, todos os governos municipais, estaduais, federais têm um papel fundamental nisso, até mesmo porque a lei ela é federal, e eu acho que, enquanto governo, é necessário que se seja exemplo para poder cobrar da iniciativa privada também, mas ainda precisa ser trabalhado muito a questão da conscientização, porque sem consciência, sem saber da importância e, né, como a senhora colocou, são consumidores como tantos outros, e nós não falamos mais de uma pessoa, falamos de milhares, milhões, né? Só no estado de São Paulo são quase 9,5 milhões de pessoas. Deputado Marco Aurélio, bem-vindo a esta arena mais uma vez. Eu vou até reforçar a questão do poder público. O deputado Marco Aurélio foi prefeito de Jacareí, no Vale do Paraíba, e fala da importância, deputado, sobre o papel do poder público neste acesso ao trabalho do deficiente. Bom, quero cumprimentar a Marinalva, agradecer da sua presença aqui conosco, Jorge, todos que estão nos assistindo, e a nossa colega Célia, que é uma deputada exemplo, uma pessoa que, eu costumo dizer que é a nossa professora aqui, né? Ela com o seu modo de agir, vai abrindo caminhos para nós auxiliarmos juntos. Em 2011, nós lançamos a Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana e tive a alegria da deputada Célia estar junto. E naquela oportunidade, nós lançamos um projeto de lei, que a deputada Célia também assinou, que é uma emenda à Constituição do Estado. Aí entra a questão do poder público, quer dizer, o papel da Assembleia,
em poder produzir algumas leis que a possa avançar. E essa lei, essa mudança na Constituição Estadual, visa com que, de agora em diante, todas as escolas públicas a serem construídas deverão ser adaptadas. Eu não chamaria adaptadas, chamaria inclusivas. E as já existentes deverão ser adaptadas. E para mim tem uma mudança entre prédio adaptado e prédio inclusivo, né? O prédio adaptado é aquele que você bate o olho, você já vê, está visível que fizeram uma rampa para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Não, você é ali, ó. E o prédio inclusivo não. O prédio inclusivo é aquele que a arquitetura diz, olha, isso aqui é para todos. Desenho Exato. universal. Desenho universal, muito bem. Você pode ter algum tipo de dificuldade ou não, aqui é por onde você entra. Então nós temos que passar, eu acho, que da mentalidade de prédio adaptado, que são já existentes, você tem que adaptar, mas para a mentalidade de prédio inclusivo. Aquele que o prédio que não diz uns é para cá e outros é para lá, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão da importância da escola. E aí a gente ficou muito contente quando aqui a Assembleia aprovou esse projeto, porque na nossa concepção, quando a criança vai para a escola, né, antes de alguém recebê-la, o prédio fala para ela, né? Então o prédio pode dizer, olha, você está aqui, mas não devia estar. Ó, você está aqui, mas seu lugar é ali. Então, a partir do momento que nós temos um prédio inclusivo, parece que a criança já é recebida, né? E o segundo passo é o elemento humano da pessoa que está lá para acolher a pessoa. Então, eu queria que você comentasse um pouco nessa questão da mudança cultural de prédio adaptado para prédio inclusivo, sobretudo nas escolas, né?